Condominial News Nacional. Oferecimento. Solicite. Ferramenta de solicitações úteis. ProSoluto Cobranças. A nossa cobrança é a sua cobrança. Leinertex. A evolução da tinta. E GPS Condominial. Excelência em equipamentos, produtos e acessórios para condomínios. (13 de agosto de 2020) já está no ar mais uma edição do Condominial News Nacional. Estamos ao vivo pelo YouTube e também pelo Facebook. Participe e envie o seu comentário pelo espaço de comentários tanto do YouTube quanto do Facebook. Rompendo o silêncio, não há violência em condomínio. Violência doméstica e familiar. Comemoração dos 14 anos da Lei Maria da Penha. Avanços, desafios e a PL do 2510 de 2020. São esses os assuntos do Condominial News Nacional que começa agora. (20h03). Como eu disse, estamos ao vivo. Você pode enviar a sua participação. Com o lançamento da campanha Rompendo o Silêncio, os condomínios se inserem na mobilização e prevenção contra qualquer forma de violência. Estamos empenhados na maior campanha de conscientização para que os síndicos do Brasil possam romper o silêncio e não se omitir em buscar e realizar campanhas de conscientização em sua comunidade condominial. Não temos que ficar no silêncio, pois o silêncio é conivente e o silêncio, nesse caso, também mata. Nesta sexta-feira, dia 7, a Lei Maria da Penha completou 14 anos desde a sanção. A norma, que foi aprovada para dar proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, passou por mudanças ao longo dos anos, apesar de ser considerada uma legislação avançada em relação ao tema. Senadoras ouvidas pela reportagem da Agência Senado consideram que mais mecanismos de proteção ainda podem ser incorporados e acreditam também que leis apenas não são o suficiente para o combate aos criminosos. É preciso investimento em educação. E para debatermos esse assunto, convidamos um time de especialistas e elas já estão aqui conosco. A gente vê na tela todas as nossas convidadas de hoje. Eu começo dando boa noite aqui ao meu lado para Mayra Coelho. A Mayra é subprefeita de uma quadra aqui do Distrito Federal do Sudoeste, não é isso? Sim, da SQSW 101. E também jornalista. Mayra, muito obrigado pela sua participação nessa noite. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada a todos que estão aqui nos acompanhando. Esse tema é de muita relevância. É um tema que nós, como as senadoras disseram e outras autoridades têm reiterado isso, é um tema do nosso cotidiano e que tem que fazer parte da nossa educação de berço. Ok. Vamos lá então com apresentar nossas convidadas que estão conosco via link. Eu já estou vendo ali a doutora Flávia Fernandes. A Flávia, ela é presidente do Conselho de Segurança da Mulher, juíza do Tribunal de Ética, especialista na Lei Maria da Penha. Fala conosco direto do estado de Goiás. Flávia, boa noite, obrigado pela sua participação. Boa noite, eu que agradeço, é uma honra poder estar aqui com vocês hoje, debatendo esse tema que nos é tão caro, que infelizmente é tão necessário ainda nos dias de hoje, nós falarmos sobre o quanto as mulheres sofrem e o quanto elas têm morrido pela mão do machismo. E eu me coloco à disposição sempre que necessário para a gente tentar esgotar essa situação, né, que hoje é um dos maiores cânceres sociais que existem no nosso país. Ok, Flávia, perfeito. Também conosco a Denise Castro. A Denise, ela é cientista social e especialista em políticas públicas. Ela também é assessora institucional do CREA Goiás. Denise, obrigado pela sua participação. Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite aos colegas participantes e a todas que nos assistem e todos também. É uma honra participar do debate importante. Sabemos que vários avanços aconteceram, mas é preciso um olhar
sociológico, olhar as políticas públicas para que possamos, né, ter índices satisfatórios, né? Existem muitos problemas e muitos desses passam por políticas públicas que precisam ser melhores implementadas, e além dessa atenção governamental, é preciso que haja o engajamento de toda a sociedade. Muito obrigada pelo convite para esse debate tão importante. Nós quem agradecemos pela sua participação, e ali eu já estou vendo também a nossa coordenadora da campanha Rompendo o Silêncio, a Roberta Lucena. Roberta, muito obrigado novamente pela presença. Eu queria, você como coordenadora aqui da nossa campanha, que fizesse uma mensagem inicial para a gente, um apelo para a gente fortalecer ainda mais os objetivos da nossa campanha Rompendo o Silêncio. Sim, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Estamos, perfeitamente. Ok. Quero agradecer o convite e o espaço para estar falando dessa campanha, né? Vi aqui que a gente está com uma equipe, um grupo seleto, que eu tenho certeza que nós teremos um grande debate. Falar sobre um rompendo silêncio é falar sobre o respeito à vida, sobre a integridade física. E eu faço, sim, um apelo à comunidade condominial, né? O Rompendo Silêncio, ele veio para trazer esse olhar para essa comunidade, porque quando a gente fala de condomínio, eu falo de um local privado, mais uma comunidade. E a gente precisa desse envolvimento, principalmente dos síndicos. Então, hoje, o meu apelo é que as pessoas adotem essa campanha, esteja com a gente e não se omita, né? Não fique na omissão, porque como muito bem falado pelo Lucas, se você fica no silêncio, você está contribuindo para que a gente perca pessoas, para que a gente tenha pessoas que passem por violência nos seus lares. Então, meu apelo é que mais pessoas participem dessa campanha com a gente do Rompendo Silêncio e não fiquem no silêncio. Muito obrigado, Roberta Lucena. Bom, como eu disse aqui no início da nossa edição de hoje, a Lei Maria da Penha, ela está completando 14 anos. Vamos entender um pouquinho melhor sobre essa legislação agora na reportagem. Foi comemorado no dia 7 de agosto os 14 anos da Lei Maria da Penha. A legislação que tem como objetivo garantir a proteção das mulheres contra a violência doméstica e familiar. E durante esse tempo, várias conquistas e desafios. A Lei Maria da Penha, como ficou conhecida, a Lei número 11.340/2006, recebeu este nome em homenagem à cearense Maria da Penha Maia Fernandes, uma biofarmacêutica que levou tiros nas costas pelo marido e ficou paraplégica. Foi a história desta Maria que mudou as leis de proteção às mulheres em todo o país. Hoje, Maria da Penha é símbolo nacional da luta das mulheres contra a opressão e a violência. A lei alterou o Código Penal no sentido de permitir que os agressores sejam presos em flagrante ou tenham a prisão preventiva decretada. A Lei Maria da Penha colocou na ordem do dia a violência contra a mulher, que deixou de ser vista como uma questão pessoal e privada e passou a ser encarada como uma questão de segurança pública. A senadora Zenaide Maia, relatora do PL 2510/2020, aprovado recentemente no Senado, que obriga síndicos e vizinhos a informarem autoridades sobre casos de violência doméstica dentro dos condomínios. A proposta é do senador Luiz do Carmo e agora aguarda a votação na Câmara dos Deputados. Os desafios do combate à violência contra a mulher ainda são enormes. Desde a chegada da pandemia do novo coronavírus ao Brasil, as notícias sobre o agravamento do quadro de violência doméstica no país têm ocupado espaço significativo no noticiário nacional. Tornou-se recorrente o uso da expressão pandemia paralela por parte dos profissionais que atuam na proteção da mulher para se referirem ao problema, que mesmo antes do distanciamento social, já mantinham o Brasil entre os 5 países que mais matam mulheres no mundo, com a inaceitável média de 13 feminicídios por dia. Essa é uma data para comemorar como um passo fundamental que foi dado no sentido de termos um combate efetivo à violência contra a mulher.
Perfeito, muito obrigado, Denner, pela reportagem. Só registrando também a chegada aqui da nossa participante, a Aline Anne Soares de Oliveira, ela que também é embaixadora da nossa campanha Rompendo o Silêncio, ela é síndica e também policial civil. Aline, boa noite, obrigado pela sua participação. Boa noite, gente. Obrigada também pelo convite. Perfeito, Aline, já eu volto a falar com você. Vou conversar um pouquinho aqui com a Mayra sobre a Lei Maria da Penha, sobre a nossa campanha. Qual que é a importância, na sua opinião, da gente falar sobre esses temas e como que a senhora enxerga os avanços que a Lei Maria da Penha trouxe para a proteção das mulheres? Lucas, primeiro parabenizar vocês, porque essa é uma pauta que vocês provocam sempre. Esse ano, eu me recordo que no mês de março, mês da mulher, vocês pautaram esse assunto, trouxeram algumas pessoas para debaterem, e é um tema que é muito importante ser discutido e melhor discutido, né? Aqui nós temos hoje várias autoridades com olhares distintos e conhecimentos complementares. A questão da violência contra a mulher tem um protocolo, né? A princípio, e aí podem me ajudar os especialistas a complementar, primeiro uma agressão verbal, uma agressão psicológica. Então, muitas mulheres acham que é pequena, é uma ação pequena, que não vale a pena abrir um BO, fazer uma denúncia, ela vai conseguir administrar isso. E depois vem as pequenas agressões e muitas vezes a mulher se sente intimidada e a uma delegacia e fala, olha, levei um tapa, levei um puxão de orelha, ele me queimou com cigarro, ele jogou um copo, quebrou um copo no meu rosto. É pequeno, é um dano pequeno, só que não é pequeno, ele vai aumentando. Então, ao ponto do feminicídio. Então, uma das coisas que eu avalio é a mulher, muitas vezes, pela nossa cultura, ela se sente com vergonha de falar para a família, ela fica com vergonha de fazer essa denúncia, ela se sente culpada também, que é um problema, na minha opinião, imenso antes e depois, né? Por como que eu não consegui administrar essa situação, como que chegou a esse ponto, o que eu deixei de fazer, né? Pela índole da mulher acolhedora, mãe, então ela se sente um pouco culpada ou às vezes muito culpada pelo que acontece com ela, por ela ser vítima daquele processo. Então, a mulher tem que ter consciência que ela tem que denunciar, que ela tem que procurar as instâncias judiciais e ajudas psicológicas também, além da ajuda jurídica, a ajuda psicológica para tratar a situação. E quando ela toma essa atitude de fazer uma denúncia e procurar ajuda, ela não só está ajudando a ela, mas aos familiares dela e, inclusive, ao próprio agressor. Porque ela pode conter o homicídio. Se quando ela foi agredida, ela fez a denúncia, essa pessoa ou foi afastada ou não, caiu uma decisão pessoal dela, eu vou me separar ou vou continuar com esse agressor, ele também vai ser ajudado. Então, é muito importante. E essa campanha, depois da Lei Maria da Penha, que como você bem disse, o vídeo foi bem ilustrativo, ela teve aprimoramentos. Tiveram são várias campanhas. Eu tenho aqui algumas coisas assim pontuais, que é o Núcleo de Atendimento à Família dos Autores de Violência Doméstica.
A Lei Maria da Penha, através de algumas instituições que divulgaram, através da Polícia Civil fez uma campanha, o Ministério Público do Distrito Federal, aqui é um veículo de comunicação divulgando, vocês divulgam há alguns anos aqui, aqui outra cartilha do Ministério Público. Enfim, nós temos várias instituições públicas, privadas, terceiro setor, empenhadas em divulgar. Então, isso é muito importante, informar, sensibilizar a pessoa e motivar a mudar essa atitude. E como síndico, há pouco tempo, quando foi sancionada a lei no Senado, que, se não me engano, está na Câmara agora, né, para aprovação, muitos síndicos questionaram, poxa, mais uma responsabilidade do síndico. Então, isso eu gostaria até que depois a doutora, a juíza que está aqui, explicasse melhor para os síndicos esse limite. Na minha opinião, como cidadã, eu já tenho essa consciência e todos deveriam ter. Se eu presencio uma violência doméstica, eu tenho que denunciar. E é muito simples, você não precisa se identificar. Você não precisa ter certeza do que está acontecendo ali em quatro paredes. Você suspeitou, liga para a Polícia Civil, que eles virão. Se tiver algo concreto, tomarão as providências cabíveis. Se não tiver, foi um equívoco, não era o barulho de briga, era um filme, por exemplo, que isso é uma ficção, né? Porque geralmente é agressão. Enfim, que bom, eles vão embora. Não vai abrir BO, não vai ter problema nenhum. Mas eu vou evitar que um dano aconteça. E como síndico, nós temos uma obrigação maior de cuidar da comunidade, de manter essa comunidade harmônica e de denunciar, sim, essa ou qualquer violência. No condomínio que eu estou síndica há alguns anos, e isso aconteceu na nossa quadra, né, que eu, como vice-prefeita, tenho conhecimento. Esse ano, alguns síndicos me ligaram: Mayra, qual o procedimento? Eu estou vendo no prédio em frente, estou presenciando no prédio em frente uma agressão. Ou no meu condomínio tem uma agressão. Então, nós orientamos ligar para a Polícia Civil imediatamente. Eu vou dar o exemplo lá no nosso condomínio. Um vizinho percebeu, me ligou. Eu falei: não precisa me explicar, daqui a pouco eu te retorno. E primeiro liguei para a polícia. Em 2 minutos, a primeira viatura estava na minha porta. Em 4 minutos, a segunda viatura já estava na minha porta. E eu retornei para ele, falei: já tomei as providências. E dias depois, a condômina, que não sabia que eu tinha ligado, ela veio conversar comigo, me mostrar a medida protetiva e me contar toda a situação. Ela já estava sendo agredida nesse protocolo que eu falei há alguns anos. E naquele dia ela foi muito agredida e alguém ligou para a polícia e ela queria agradecer, mas não sabia quem. E realmente eu não me identifiquei para não invadir a privacidade dela, né? Mas, enfim, eu vi o quanto foi importante. Sim. Essa atitude do vizinho, que era de uma outra prumada, me reportar e eu acionar a polícia. Porque, como ela disse, Mayra, a forma que estava ali,
eu não sei aonde chegaria. Nenhum de nós pode prever aonde chega. Ok, Mayra, muito obrigado. Vamos então lá com a doutora Flávia Fernandes, que está conosco. Doutora, gostaria também do seu comentário sobre a Lei Maria da Penha, avanços, desafios, e também queria um complemento seu, um comentário sobre esse caso aqui que a Mayra contou pra gente. Ela agiu corretamente? É assim mesmo que deve ser feito? Olha, eu quero aqui, de pronto, Mayra, te cumprimentar pela sua atitude proativa em salvar uma vida, tá? Você exerce com maestria o cargo ao qual se propôs, porque é isso mesmo que você deveria ter feito e provavelmente salvou, sim, uma vida. A gente não está exagerando aqui quando a gente diz que, às vezes, a mulher só precisa disso para se ver livre de anos de um relacionamento abusivo. Que, como você bem colocou, a gente não diria protocolo. A gente fala, no nosso métier aqui, ciclo da violência, né? E ele tem 3 fases, que é a construção da tensão, a violência em si e a lua de mel, o arrependimento. Então, assim, fazendo um apanhado geral, eu achei muito bacana a reportagem que vocês fizeram, foi muito completa, né? Ilustrada com a nossa queridíssima amiga, a Maria da Penha Maia Fernandes, que eu tenho o maior orgulho de chamar hoje de amiga, com quem a gente tem um relacionamento muito bacana, e ela é quem merece todos os louros, realmente, foi quem bateu as portas da Corte Interamericana de Direitos, quando não teve o seu direito efetivamente acudido a tempo, depois de mais de 15 anos de um processo se arrastando, onde o seu algoz, né, o seu marido, fez 2 tentativas de feminicídio contra ela, então a deixando numa cadeira de rodas, né? Então nós sabemos dessa história, como foi, e somente pela proatividade, pela coragem dessa mulher em dizer para a Corte Interamericana de Direitos, do qual o Brasil é signatário de um pacto, que o Brasil estava devendo para ela, né, a efetividade do cumprimento de uma lei, foi que essa corte então disse: Brasil, você está condenado a criar uma legislação específica para as mulheres. E aqui eu já quero de pronto também trazer para vocês que muitos homens, principalmente, questionam a legalidade dessa lei, que esse questionamento já caiu por terra, que o STF já decidiu, que usa-se muito o artigo 5º da Constituição, que diz que todos somos iguais em direitos e deveres e, portanto, pelo princípio da isonomia, as mulheres não deveriam ter uma lei que as acudisse de forma diferente. E eu trago à baila aqui que não se mensura, não se mede a diferença de força de um homem com uma mulher. Então, levando-se em consideração a disparidade disso, da necessidade e também dos números que ainda hoje são subnotificados. Goiás, por exemplo, até o ano passado, era o 2º pior estado para ser mulher no Brasil, em todos os números. O Brasil é o 5º país no mundo mais violento para mulheres. Então, Goiânia é a 5ª capital mais violenta para as mulheres no Brasil. Proporcionalmente, isso é um absurdo. Nós estamos falando de São Paulo, de Rio, enfim. Trazendo para vocês aqui uma explicação rápida, essa lei que vai entrar em vigor com relação, que eu não tenho dúvidas que vai passar, que, enfim, da questão do síndico ser responsabilizado, gente, isso só vai formalizar o artigo 3º da Lei Maria da Penha, que infelizmente não é conhecida. E aqui eu já quero fazer um parêntese para vocês, que dentro do bojo dessa lei, que é extremamente completa e complexa, e que é a única lei que trata de crime, mas não tipifica crime, não tem mensuração de gradação de pena, nós só temos uma única pena, que é de 3 meses a 3 anos, e quem vai fazer essa gradação é o juiz, mediante ali a gravidade que ele achar, identificado nos tipos de violências que são elencados, então, dentro da legislação. Nós falamos aqui de violência moral, violência sexual, violência psicológica, violência física. Nós temos que ter o entendimento que no artigo 3º dessa lei, ele diz em verbos o seguinte, que serão asseguradas às mulheres as condições para exercícios efetivos do direito à vida. E lá, no parágrafo 2º, ele diz o seguinte, cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados nesse artigo. Ou seja, um bom advogado consegue, inclusive, fazer com que um delegado
Olha o vizinho que tinha conhecimento pleno de que se essa mulher era vítima constante de violência física, como partícipe desse crime. Porque por omissão, ele acabou participando desse crime. Gente, nós estamos falando de um ambiente em que todo mundo está convivendo. As pessoas têm noção do que está acontecendo nas casas das outras pessoas. E essa mulher, muitas vezes, ela tem seu celular quebrado, ele está restrito ao uso, essa mulher está em cárcere privado, ela não pode falar, ela precisa de alguém para socorrê-la. E vem a lei e diz que não cabe somente ao poder público, mas a toda a sociedade, certo? A família, que garanta os direitos enunciados no caput. Quais são? O direito à vida, à liberdade, à saúde, né? O direito de ir e vir, de usufruir de tudo aquilo que a própria Constituição nos garante. Avanços? Muitos. Mas ainda não temos muito o que comemorar, não. Infelizmente, o crescimento da violência é exponencial. Não, Flávia, mas pelo amor de Deus, tem se denunciado muito mais. Graças a Deus e graças a essas campanhas que a Mayra acabou de falar aí, e muitas outras das quais nós fazemos parte. Inclusive, aqui em Goiás, nós startamos um projeto que se chama Superação. Esse projeto visa capacitar as polícias, e aqui eu já quero fazer outro parênteses para vocês, que está dentro da Lei Maria da Penha, um artigo que obriga o poder público capacitação permanente dos agentes de segurança pública, que não acontece, infelizmente. Então, nós identificamos que, principalmente a PM do estado de Goiás, não estava apta a fazer o recebimento, a recepção dessa vítima no primeiro momento, questionando, inclusive, muitas vezes a moralidade dessa mulher em estar denunciando seu companheiro. Entramos para dentro dos batalhões, de forma voluntária, para fazer esse trabalho, porque temos o entendimento de que a gente precisa trabalhar na base da sociedade, enquanto nós, e aqui, mais uma vez eu volto a dizer, está no bojo da lei, que é obrigatório, nos currículos escolares, nós discutirmos o tema, mas o secretário de Educação não tem obedecido à lei, que é federal. Por quê? Diz que não vai discutir questão de gênero. Nós não estamos falando questão de gênero, nós estamos falando questão de vida ou morte e de uma mudança comportamental. Se a sociedade não mudar, nós não vamos ter condições e a gente não vai mudar essa realidade a médio e curto prazo. Nós só vamos conseguir ver realmente uma diminuição dos casos de feminicídio e violência contra a mulher quando nós entrarmos para dentro das escolas, falarmos com esses meninos e essas meninas, explicarmos as nuances de uma boa criação, começarmos a deixar o machismo de lado e efetivamente tivermos uma sociedade igualitária, onde a mulher não ganhe 40% menos, onde ela não tenha que sair da universidade em bando para não ser violentada, onde essa mulher possa, inclusive, usar a roupa que ela quiser. Então, nós estamos longe de comemorarmos a existência de uma lei que teve que vir para dizer nós só queremos ser respeitadas e queremos sobreviver. Mas, no mais, está bem melhor do que era antes, onde os homens achavam que bater nas mulheres, apagar um cigarro nos órgãos genitais dela, ou obrigá-las a ter relação sexual com o cachorro para o seu bel prazer, era educá-las. Então, é isso que a gente escuta muitas vezes nos grupos reflexivos, né? Nas audiências e tudo mais. Nós estamos aqui falando, eu quero que vocês entendam, de crueldade. Nós não estamos falando de um crime simples. Nós estamos falando de um crime onde as pessoas, em tese, deveriam estar mais seguras dentro de casa, em que ela solta o cachorro, liga o alarme, tranca a porta, mas seu algoz está do lado, na cama, esperando para matá-la. Então, realmente, eu estou muito feliz de participar desse debate aqui com vocês. Eu acho que esse é o mote da situação. É assim que a gente vai conseguir diminuir esses índices. Flávia, muito obrigado, muito importante o seu relato, suas informações. Vamos lá agora com a Denise Castro, que também está conosco. Denise, a gente já falou aqui muito sobre a importância da Lei Maria da Penha, mas além das leis, o que mais é importante para tentar diminuir casos de violência contra a mulher, violência doméstica em geral? Bom, a doutora Flávia e a Mayra relataram coisas super importantes que nos leva a refletir. A questão da violência doméstica e familiar contra a mulher
é, acima de tudo, um problema estrutural da nossa sociedade. Vale a nós refletir sobre o papel da mulher que foi criar a mulher. A mulher que anteriormente no passado ficava no lar e tinha a proteção dos seus corpos dentro do lar. E hoje a gente entende que há, né, essa ideia, né, esse resquício machista de que os homens têm domínio sobre o corpo da mulher. E nesse sentido, a gente pode refletir na questão do foco. Quando as pessoas vão falar sobre violência doméstica, geralmente o foco é e não no agressor. É muito comum nós escutarmos coisas do tipo: o comportamento de tal mulher, seja sua conduta, sua roupa, os ciúmes ou o que seja, levou o agressor a fazer a violência. Não, a violência não pode ser aceita nenhuma, e o que deve ser questionado é o porquê que existe essa agressão. E essa agressão, ela deve, né, ser denunciada. Mas o que ocorre, então, devido a esse estereótipo criado historicamente, né, criado socialmente? Existe uma naturalização, né, da violência contra a mulher, como se fosse normal, o que leva à inibição das denúncias. Isso é um grande problema que nós precisamos combater. É interessante, a ONU coloca que a ação, né, a brasileira, a Lei Maria da Penha, é uma das melhores do mundo. Mas quando nós vamos analisar os dados, o Brasil ele encontra-se na 5ª posição com o maior índice de violência doméstica contra a mulher. Né? Então, nós entendemos que alguma coisa a mais, além da lei, deve ser feita. Então, a gente precisa, sim, de políticas públicas concretas, e falar de políticas públicas no Brasil é um tema bastante delicado, porque a gente tem que fazer, né, o ciclo, a gente precisa monitorar essas políticas, avaliar essas políticas, reavaliar se for o caso e fazer alguma coisa para que realmente a gente consiga a efetividade dessas políticas. E com a pandemia, o que nós temos percebido? O aumento, né, desses índices, não somente pela vítima estar mais tempo junto com o agressor, mas com o fato então, dado do IBGE, que as mulheres, né, em relação ao desemprego na pandemia, são 39,4% a mais, um índice superior ao do homem. Nesse sentido, a gente tem que fazer uma relação de igualdade de gênero, né, a questão da dependência e autonomia financeira da mulher e a questão da violência, no sentido de refletir. Porém, trabalhando em política pública, trabalhando com essa questão da pandemia, nós temos também uma janela de oportunidades. Nós percebemos que um coletivo de mulheres estão trabalhando, né, para discutir essa pauta, para fazer esse amplo debate, para que nós conseguimos não somente avançar, né, e que não somente a lei, mas que nós conseguimos avançar em políticas públicas e, como foi debatido aqui, a importância da discussão da questão da violência contra a mulher na educação, desde o ensino fundamental, o que hoje não acontece, e o que é primordial. Nesse sentido, entre campanhas como a Campanha do Silêncio e demais ações são de extrema importância para essa pauta. E hoje a gente percebe que o Legislativo tem várias matérias em defesa da mulher que estão sendo debatidas. Então, é um momento importante para colocarmos essa decisão em pauta e para que a gente consiga, sim, avançar ainda mais em termos de políticas públicas. Ok, Denise, muito obrigado. Temos aqui entre as nossas participantes uma policial civil, né, que é a Aline, que também é uma das embaixadoras da nossa campanha. Aline, eu gostaria de saber qual que é a importância de uma delegacia especializada, a delegacia da mulher, né? E nos locais onde não tem essa delegacia, para onde a mulher deve ir? Uma delegacia comum está preparada? Os policiais estão preparados para receber esse tipo de denúncia? Então, é de extrema importância a delegacia da mulher nos municípios. Só que na maioria dos municípios ainda não existe, esse projeto ainda não é real. Então, aqui eu moro em Olinda, Pernambuco, e temos Olinda e Recife. Em Recife tem a delegacia da mulher e em Olinda não tem ainda a delegacia da mulher. O que acontece? A delegacia da mulher é uma delegacia especializada, com pessoas especializadas e capacitadas para atender aquela mulher. Muitas delas têm até psicóloga, tem um centro de triagem
para que aquela mulher possa se abrir com outra mulher até, que fica mais fácil. Então, fica mais fácil a mulher ser atendida numa delegacia especializada. E isso é uma luta constante em vários municípios que ainda não existe a delegacia da mulher. Porém, nas delegacias que não são especializadas, as mulheres podem e devem ser atendidas sim. Mas a gente sabe que não é da mesma forma. Por quê? Porque os policiais que estão nas delegacias, eles atendem ali diversos crimes, não somente da mulher. Então, quando as pessoas e os policiais, delegados, eles seguem uma linha, é feito a juíza. Quando ela segue uma linha, por exemplo, criminal, ou criminal apenas na vara de violência, infância, de certa forma é uma especialização que ela está sempre aprendendo. Todo dia chega um fato novo relacionado à violência doméstica. Quando é uma delegacia que não é especializada, a gente vai atender ali diversos crimes e acaba que realmente a mulher não vai ter um atendimento como deveria ter. E muitas mulheres relatam e reclamam sobre isso. Porém, elas são atendidas, o procedimento é feito, a medida protetiva é solicitada, o boletim de ocorrência é realizado, o procedimento policial, que é o inquérito, é feito, mas muitas vezes elas reclamam de atendimento, reclamam que são vitimizadas novamente na delegacia, do tipo, de novo você aqui, você apanhou de novo, você vem fazer a denúncia novamente. Ontem eu fiz uma palestra em uma comunidade aqui em Olinda e eu tive esse relato de algumas vítimas que elas se dirigiram à delegacia que não é especializada, mas além eles ficam ridicularizando a gente, mas existem profissionais e profissionais em todas as áreas. E muitas vezes as pessoas que não trabalham na delegacia da mulher não são sensíveis a essa causa, não têm a sensibilidade de receber a mulher como ela realmente deveria receber a vítima. Então a gente precisa lutar por isso, todas as mulheres que estão aqui, que nos seus municípios sejam implantadas na delegacia da mulher, e isso aqui é uma luta constante nossa. Eu tenho um projeto aqui de violência doméstica, de combate à violência doméstica e empoderamento feminino, e através de uma deputada estadual chamada Gleide Ângelo, já levamos esse projeto também ao governador, mas até agora não foi atendido o nosso pleito. Obrigado. Bom, só registrando aqui algumas participações. Julião Cavalcante está aqui conosco, está fazendo pergunta no segundo bloco. Vou encaminhar a pergunta do Julião às nossas convidadas. Erickson Salles, Sara Jones, Eri Chaves, a Rússi Furtado também está aqui conosco. Boa noite. Bancada de sucesso, parabéns. Obrigado, Rússi, pela sua participação. Lucibete Nacho, boa noite a todos. E também o Sérgio Craveiro acompanhando o Condominial News Nacional. 20 horas e 40 minutos. Vamos fazer um breve intervalo. Já já a gente volta com o Condominial News Nacional. Condominial News Nacional. Oferecimento. Solicite. Ferramenta de solicitações úteis. ProSoluto Cobranças. A nossa cobrança é a sua cobrança. Leimertex. A evolução da tinta. E GPS Condominial. Excelência em equipamentos, produtos e acessórios para condomínios. Você já conhece a Travacar Condominial? Não? Então vou te apresentar essa novidade que vai acabar com os problemas com carrinhos de compras no seu condomínio. A Travacar Condominial é um sistema de tranca eletrônica para carrinhos de compras em condomínios. Ela é muito simples e funcional. Cada apartamento recebe uma senha. Assim, quando o morador retirar o carrinho, o usuário fica gravada no sistema, até que ele devolva no mesmo local que retirou, sem a necessidade de chaves ou cartões.
Chega de preocupações com moradores que têm o costume de deixar os carrinhos de compras em locais inadequados. Com a Travacar Condominial, seus problemas acabaram. Entre em contato conosco para saber mais informações. Ligue 62 991 41 1003 ou 62 35 48 47 60. Travacar, da GPS Condominial. Uma novidade para facilitar a vida do síndico e dos moradores. Estamos de volta com o Condominial News Nacional. É dever de todos denunciar no condomínio. De acordo com um projeto de lei, será dever de condôminos, locatários, possuidores de imóvel e síndicos informarem às autoridades de casos de violência doméstica e familiar de que tenham conhecimento, mesmo quando estes ocorrem dentro da residência ou ambiente privado. Os condôminos terão que avisar ao síndico e este, por sua vez, terá prazo de 48 horas a partir do conhecimento dos fatos para apresentar denúncias às autoridades, preferencialmente através da Central de Atendimento à Mulher, número 180, ou de outros canais eletrônicos ou telefônicos adotados pelos órgãos de segurança pública. O texto ainda inclui entre as competências do síndico, além de comunicar às autoridades sobre os crimes, mandar afixar nas áreas comuns, preferencialmente nos elevadores, placas alusivas à vedação a qualquer ação ou omissão que configure violência doméstica e familiar. Mayra, eu queria uma opinião rapidamente sua sobre este projeto de lei. Você acha que isso vem mais uma proteção para as mulheres nos condomínios? Sim, porque como nós discutimos aqui, apesar de muitos síndicos saberem que devem fazer esse procedimento, a lei diz que tem que fazer. Então, é uma responsabilidade que muda a esfera, vai mudar a conduta. Muitas vezes, eu já ouvi síndicos falando, mas questão de violência doméstica, isso é problema pessoal, como a doutora Flávia falou. É um problema familiar, eu não tenho que me meter, eu tenho que cuidar da área comum do condomínio. E agora fica ainda mais claro, enfatiza que não é um problema individual, é um problema da sociedade, é um problema de todos nós, e nós temos que agir sim. E orientar, tem todos os procedimentos, tem vários canais, né? Uma coisa que eu acho que é importante também, nossa comunidade é muito heterogênea. Então, às vezes, a mulher, ela tem filhos e ela pensa o seguinte, eu estou só sendo agredida, mas o provedor, o esteio da família, o arrimo da família está dando sustento aos meus filhos. Uhum. Então, tem que repensar isso, porque essas crianças vendo sua mãe sendo violentada diariamente e podendo perdê-la por um homicídio, é muito mais danoso do que o literal feijão com arroz. Uma outra questão é que, às vezes, se pensa assim, quem tem um poder aquisitivo melhor, ela pode se desvincular mais fácil. E aquela pessoa que não tem para onde ir, tem que denunciar. Tem as casas de proteção, aqui em Brasília, por exemplo, tem a Casa da Mulher Brasileira. Então, nas delegacias especializadas, elas perguntado se a pessoa consegue voltar para a sua residência ou precisa ter um afastamento, às vezes até para um endereço ignorado. Então, a mulher que faz a denúncia, ela vai ter proteção sim, ela não precisa se amedrontar, ela não precisa, depende do fato, voltar para casa, ela tem a medida protetiva dela assegurada. Perfeito, Mayra, muito obrigado. Vamos voltar lá com a Roberta. Roberta, alguns síndicos não se sentem ali seguros na hora de denunciar, né?
que conselho você daria ao síndico? Ele precisa, né? Um dever dele é se meter ali meter a colher naquela situação? Ainda mais agora com esse projeto de lei que provavelmente está vindo vai ser lei, né? O conselho que eu dou é que a gestão dele precisa ser humanizada, né? Para ele olhar com esse olhar de humanização e de cidadão, né? E que ele pode sim se interferir, porque como bem falado aqui por todas, não é só uma intervenção. A gente está falando aqui de vidas. E ele, sim, como gestor, como líder de uma comunidade, quando ele olha com esse olhar de cuidado e de cautela e um dever de agir, ele vai, sim, conseguir proteger a sua comunidade. Então, eu acredito que essa lei, claro, que com seu devido cuidado, né? Porque a lei traz punições, até punições de afastamento desse síndico, se ele não agir dentro dos padrões legais. Então, eu acredito que ele também vai ter que respeitar o devido processo legal, que o síndico vai ter que, né, em casos administrativos ou em casos judiciais, ter o seu dever, o devido processo legal, vai ter que, como é que eu posso dizer, se defender, se isso vir a ter um processo, mas que, dentro do que você me perguntou, é dever de todos nós proteger a vida em casos de agressão, em casos de violência psicológica, em casos de violência moral, e principalmente dentro de um condomínio, que a gente já está falando de uma comunidade privada, né? Ok, Roberta, muito obrigado. Deixa eu voltar lá com a Flávia, doutora Flávia Fernandes. Eu tenho aqui uma pergunta do Julião Cavalcante, ainda lá sobre a Lei Maria da Penha. Ele perguntou o seguinte: o que falta na Lei Maria da Penha para estancar a violência doméstica, principalmente nesse momento de pandemia? A gente já está na reta final aqui do nosso programa, então vou pedir só para que seja um pouquinho mais rápido para a gente poder responder mais perguntas aqui. Na lei, como já foi dito aqui, é uma das melhores do mundo, né? Só perde para a da Espanha. Não falta nada na lei, falta realmente na efetividade das políticas públicas e no cumprimento dessas medidas protetivas, na melhor composição das delegacias que faltam, as patrulhas Maria da Penha que estão desfalcadas, realmente o cumprimento do que está no bojo da legislação, levando conhecimento para as escolas, universidades, ou seja, na lei não falta nada. O que falta é o comprometimento dos agentes públicos em cumpri-la, porque ela é muito boa, muito bem feita, inclusive em fase de medida protetiva. Nós temos muitas situações, como, por exemplo, eu quero deixar aqui brevemente para o seu público, que a mulher vítima de violência doméstica pode solicitar ao juiz que ela, sendo funcionária da rede privada, ela se afaste do seu trabalho por até 6 meses e continue recebendo o seu salário normalmente pelo INSS. E se for funcionária pública, ela tem direito prioritário de remoção. Essa mulher pode solicitar alimentos provisórios para que esse homem a sustente até o final do processo. E aqui a gente poderia ficar falando das medidas protetivas que, se não forem cumpridas, dão prisão imediata. O descumprimento de medida protetiva é prisão em flagrante. A mulher que tem os alimentos provisórios, arbitrados por um juiz nesse caso, não precisa executar a sentença, não precisa esperar 1, 2, 3 meses. Se esse agressor não pagar esses alimentos, em um dia ele pode ser preso. E eu peço para que essas mulheres procurem os seus advogados, procurem efetivamente quem conhece a lei. Infelizmente, nós temos muitos delegados que não estão preparados, nós temos muitos magistrados que não estão preparados. Eu tenho um curso que eu ministro pela Escola Superior da Advocacia, que chama Advogando com a Lei Maria da Penha, porque nós vemos que muitos não estão preparados, acham que essa lei é de sua menor importância, mas se efetivamente a nossa sociedade conhecesse ela, usaria com melhor efetividade. Então, na lei, não nos falta nada. Perfeito, Flávia. Vou agora lá voltar com a Denise. Denise, a gente tem uma pergunta aqui da Sara Jones. Ela disse: a responsabilização do síndico e dos condôminos extrapola as atribuições administrativas? Qual que seria o limite entre a atuação administrativa condominial e os deveres do poder público?
existe por parte de alguns especialistas essa crítica, né? Que seria mais uma responsabilidade dos administradores de condomínio e que o administrador do condomínio, os síndicos, no caso, estaria fazendo um papel de delator para o poder público. Mas não é exatamente isso que acontece, né? Cada um de nós, como foi colocado aqui, tem o nosso papel de cidadão e nós devemos, sim, fazer essa denúncia. É importante salientar uma pesquisa que foi feita lá pela Data Senado, em agosto, inclusive numa análise comemorativa aos 14 anos da Lei Maria da Penha, em que 11% das entrevistadas conheciam um pouco sobre a Lei Maria da Penha. E, pasmem, 68% das entrevistadas conheciam muito pouco dessa lei. Ou seja, falta, né, esse diálogo, falta esse debate. E o que a gente entende? Não adianta somente a lei. Nisso, alguns especialistas estão certos. Existe também, né, a gente precisa de trabalhar o engajamento social. E nesse sentido, a atitude do programa Condominial News, outros coletivos de mulheres e diversas pessoas que trabalham as campanhas de conscientização fazem um papel que é imprescindível. Mas extrapolar a responsabilidade, acredito que não, né? Nós estamos todos juntos para cumprir esse papel, que é melhorar os nossos índices e garantir, né, ao bem coletivo que todos estejam bem para um melhor convívio. Ok, Denise, muito obrigado. Voltando lá com a Aline. Aline, eu queria voltar com você rapidamente sobre aquela questão da segurança do síndico ali no ato de denunciar. Você acha que os síndicos, eles estão preparados, eles estão aptos a fazer a denúncia? Sobre a denúncia, eu acredito até que é um procedimento muito fácil, bem rápido. Então, é uma questão até cultural, que isso já era para acontecer normalmente, não precisaria de uma lei. Porém, como ainda existem pessoas que usam aquele ditado, em briga de marido e mulher não se mete a colher, foi preciso instituir uma lei para que o síndico tivesse a obrigação. Não existe uma forma, um curso para isso. É uma coisa que já vem sendo difundida em mídias sociais, em redes sociais. O síndico precisa apenas ligar para a polícia militar, buscar o número da polícia militar, ou, se já tiver passado o flagrante, ele comunicar a uma delegacia que o fato ocorreu. É necessário e importante que ele coloque esse registro em livro de ocorrência até para respaldar o síndico. Então, o síndico precisa entender que essa lei não é uma atribuição a mais. Essa lei é até para deixar respaldado o direito que o síndico tem, o dever que o síndico tem, e ele ficar ainda mais tranquilo em relação a isso, de que ele não vai levar um peso de um possível feminicídio e que não tenha sido feito nada. Então a denúncia é muito simples, gente, é apenas ligar para a polícia militar ou formular uma denúncia no outro dia numa delegacia e registrar em livro de ocorrência. Perfeito, Aline, muito obrigado. Bom, 20 horas e 55 minutos, vamos fazer mais um breve intervalo e já a gente volta com o último bloco do Condominial News Nacional. Até já. A GPS Condominial tem o pano umedecido multiuso mais prático e eficiente na limpeza e desinfecção de equipamentos, seja na academia, no elevador ou de uso pessoal, como teclados, telas de computadores e celulares, sem danificar os aparelhos. GPS Condominial, as melhores marcas do mercado condominial você encontra aqui. www.gpscondominial.com.br. A Polar se transformou em uma empresa líder de mercado, especialista em atender com excelência centenas de clientes em vários estados do país. Possui uma moderna sede própria. A Polar é uma empresa especializada no planejamento e na gestão de mão de obra. Apresentamos a você os nossos serviços de portaria 24 horas, limpeza e conservação, jardinagem, manutenção de piscinas,
A Polar desenvolve desde atividades mais simples, como limpeza de escritórios, até as mais complexas, como operações em grandes indústrias. Na hora de escolher uma empresa séria e comprometida, a Polar é a melhor solução. Polar Limpeza e Conservação. Ser eficiente é a nossa razão de existir. Estamos de volta com o Condominial News Nacional, reta final aqui da nossa edição de hoje. Mayra, passou rápido, né? Tem muito assunto, acho que dá para fazer outras edições ainda sobre esse tema, né? Eu queria suas considerações finais rapidamente para a gente poder encerrar a edição de hoje. Gratidão a vocês, gratidão a essas mulheres maravilhosas que estavam aqui contribuindo para o nosso debate. Trazendo o seu conhecimento, sua competência, disponibilizando para a sociedade orientações e a todos que nos acompanham semanalmente, né? Uma sugestão para a campanha Romper o Silêncio, né? A embaixatriz que está aqui, vocês poderiam fazer da mesma forma que nós fizemos um plano de contingência ao Covid, fazer um plano de contingência, um plano de segurança para orientar o síndico, em especial os trabalhadores do condomínio, como agir. Uma cartilhinha passo a passo que pode orientar aqueles que não têm tanto conhecimento, enfim, ser um instrumento de multiplicação. Gratidão a vocês. E até breve, Lucas. Muito obrigado, Mayra, pela sua participação aqui no estúdio. Doutora Flávia, muito obrigado também pela participação. Boa noite. Muito obrigada, é uma honra e satisfação estar aqui, me coloco à disposição de vocês, parabenizo pela discussão do tema e por essa campanha belíssima que vocês lançaram aí, porque eu acho que é mais uma sementinha, um trabalho de formiguinha na busca pela igualdade e enfrentamento à violência. Excelente noite a todas as minhas colegas que debateram aqui comigo nessa noite. Muito obrigado, Flávia. Denise, muito obrigado pela sua participação também. Volte sempre por aqui ao Condominial News. Gostaria de agradecer a participação. Foi uma honra dialogar com mulheres incríveis e entender que é preciso que nós estejamos sempre nas ações governamentais para que nós possamos também, enquanto cidadãos, cobrar do poder público, né, uma maior efetividade dessas políticas públicas. Além do mais, com essa janela de oportunidades abertas para a gente debater a pauta da mulher que está acontecendo no Congresso Nacional, com várias matérias que estão sendo debatidas, cabe a nós, né, acompanhar e pressionar, né, os nossos representantes para que aprovem essas matérias a favor de violência contra a mulher, sem são maior sobre igualdade de gênero no nosso país. Perfeito. Denise, muito obrigado. Agradecendo também a Aline, que esteve aqui conosco nessa noite. Aline, muito obrigado pela sua participação. Volte mais vezes também. A Aline não está com a gente? A Aline caiu, infelizmente. Se ela voltar, a gente volta lá a falar com ela. Antes da mensagem final da Roberta, um recado importante. O dia mais esperado da campanha está para acontecer. É o dia de romper silêncio e dizer não à violência em condomínio. Será o primeiro sábado de outubro. Em nome do nosso diretor, de toda a equipe do Condominial News, de todos os nossos coordenadores e embaixadores da campanha, queremos fazer um grande desafio para todos os canais de comunicação condominial do Brasil e principalmente a você, síndico, aí no seu condomínio. Iremos realizar uma parada nacional nesse dia juntamente com todos vocês. Teremos também uma poderosa Masterclass nacional de capacitação de síndicos na mediação de conflitos, gerenciamento preventivo e estratégias contra a violência em condomínio com convidados especiais. Fique atento às redes sociais do Condominial News. Agora sim, Roberta, nossa coordenadora da campanha, da campanha Rompendo o Silêncio, gostaria da sua mensagem final para encerrar a edição de hoje do Condominial News Nacional. Lucas, boa noite a todas. Eu quero deixar o meu agradecimento por essa participação em nome do Edilson Cardoso, grande idealizador dessa campanha Rompendo o Silêncio.
Quero deixar meu abraço para a Rússia Furtado, para o Aguinaldo, que coordenam essa campanha junto comigo. E mais uma vez eu quero convidar todos os síndicos a estarem empenhados conosco nessa campanha de conscientização, né? Para a gente realmente romper esse silêncio e quebrar de uma vez por toda com a violência de forma geral dentro dos condomínios, né? E a gente sabe que precisa levar essa educação que foi tão falada. A lei é importante, as políticas públicas são importantes, mas falar desse assunto dentro da nossa comunidade, dizer para a nossa vizinhança que sim, a gente está com eles e que nós estamos lá para proteger eles é importante. Então, no dia 24, né, de agosto, como você falou, nós vamos ter uma masterclass justamente para síndicos e zeladores. Fiquem atentos às nossas redes sociais. A gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso. E é isso, meu muito obrigado. Contribuiu muito para mim. Foi enriquecedor de aprendizado estar com essas mulheres incríveis essa noite. Lucas, muito obrigada. Eu quem agradeço, Roberta, obrigado pela sua participação nessa noite e a você que esteve conosco assistindo, participando do nosso Condominial News Nacional de hoje. Na próxima quinta-feira, às 20 horas, estaremos de volta ao vivo. Boa noite.